Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sistema tributário no Brasil. O Brasil está entre os 30 países que mais cobram impostos, porém é o último da lista quando se fala em retornar esses impostos e todos os dividendos deles para a população. Bom, e está em voga no Congresso Nacional a questão da reforma tributária. Por que será então que precisamos reformar tributariamente o Brasil, o modo de se governar e principalmente de se cobrar esses impostos? Bom, e para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Observações hoje o advogado tributarista, o Dr. Yuri Moraes, que vai falar para a gente sobre esse assunto e comentar como esses novos impostos e a extinção de alguns que já existem vão impactar diretamente no seu dia a dia. Bom, Yuri, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar, claro, sobre essa questão que justamente nesta semana está sendo votado lá em Brasília, né? Boa noite, Henrique, tudo bem? Cara, primeiro gostaria de agradecer a esse convite e dizer que a reforma tributária ela é necessária, né? A questão da alta tributária, os altíssimos impostos que o fisco tenta arrecadar e cada vez o contribuinte tenta evadir desses impostos, não é só necessário pela sua alta, mas também pela complexidade dessa cobrança. Agora, como que você avalia esses dados que eu trouxe aqui? Que esses dados, gente, para quem não sabe, é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que fala aí que o Brasil está entre os 30 países que mais arrecadam no mundo, porém é o que menos dá contrapartida para a população. Como que você vê isso? Henrique, essa questão ela é ligada diretamente à corrupção no Brasil. O nosso sistema, ele parte de uma arrecadação muito complexa, a carga tributária altíssima, chegando até uma distribuição mais complexa ainda. Então, além dessa complexidade de arrecadar e distribuir, ainda temos a corrupção no meio disso tudo. Digamos que temos ainda uma boa contrapartida devido ao alto índice de corrupção que a gente tem no Brasil hoje. Agora, a gente sabe que desta lista aí estão países, né, bem desenvolvidos. A gente tem aí, por exemplo, o próprio Estados Unidos, mas o que a gente fala é o seguinte: errado não é cobrar impostos, errado é não voltar esses impostos para o bem da população, né? Concordo plenamente, Henrique. Se a gente tivesse a contrapartida, os impostos que o Brasil paga, né, que o brasileiro paga para o Brasil, teríamos um país com certeza aí de primeiro mundo. Agora, Yuri, a gente sabe, né, que no dia a dia a gente paga imposto até sem ver, né? A gente vai ali numa loja, compra alguma roupa, compra algum objeto, então põe combustível no carro e ali em tudo a gente está pagando impostos. Mas hoje, para quem está nos assistindo, de uma maneira assim bem sintética, quais são os principais impostos que o brasileiro hoje coloca na sua conta e que muitas das vezes não fecha essa conta no final do mês? Olha, os mais conhecidos, né? Vou partir aí de IPTU, IPVA e o Imposto de Renda. Esses são os mais conhecidos, são aqueles que a gente paga anualmente, né? E o brasileiro conhece perfeitamente esses impostos. Dentro dos que a gente menos conhece, e aí eu vou entrar na ramificação desses impostos, aí vem PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esses dois últimos são, com certeza, os maiores da nossa folha. Uhum. E vale ressaltar que esses impostos, essas siglas aí, entra na pauta da reforma tributária também, acabar com esses impostos e criar o IVA, né? O que seria esse IVA e por que ele vai substituir impostos que a gente já paga? Não seria, por exemplo, trocar 6 por meia dúzia? Não. Na verdade, a criação do IVA vem com o intuito de transparência, principalmente a questão de você saber a porcentagem que está sendo recolhida naquela aquisição, naquele bem, naquela prestação de serviço, naquele produto, e aí você vai ter uma maior clareza. Essa é o principal objetivo da reforma, trazer clareza e principalmente segurança jurídica. Agora, para quem, né, a gente sabe que a gente fala que o Brasil é um país muito corrupto e tudo mais, então assim, nem todos os impostos também vão para a corrupção. Para onde que vão esses impostos? Como que é feito isso? A arrecadação, Henrique, ela é bem complexa, né? Eu já falei isso no começo da transmissão, eu volto a falar. Hoje, a alta carga tributária é um problema e o outro é a complexidade desses impostos. Então, essa arrecadação, eu já começo dizendo que nós temos 5 espécies de
tributos, né, que passam por 3 competências, de municipal, estadual até a federal. Então hoje, para se ter uma noção, Henrique, a gente tem mais de 90 tributos. Não tem como a gente chegar e especificar a forma de arrecadar e distribuir esses tributos. Perdão. Agora, Iori, o Brasil ele é um país continental, né? Ou seja, ele ocupa grande parte aí da América do Sul. O Brasil ele é o que mais ocupa o território. Contudo, a gente sabe que há regiões em que há maior concentração de renda, como, por exemplo, o Sudeste e também o Sul. Como que você vê essa questão de os estados mais ricos serem também os que pagam mais taxas e mais impostos no nosso país? Outra questão, Henrique, que vem para mudar na reforma tributária é principalmente essa guerra fiscal entre os estados. Hoje existe essa necessidade de taxação de alguns estados a maior do que de outros. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do estado de São Paulo. Basicamente lá a gente tem 44 milhões de pessoas. Isso representa aí de 1/5 a 1/6, né, da população aproximada do Brasil inteiro. Então há necessidade de taxar alguns estados a mais para que outros estados venham a ter competitividade. Então essa proporcionalidade é devido principalmente a essa questão de distribuição de mão de obra, materiais, até a exportação e importação, né? Digamos que alguns estados não têm, né, acesso à importação e exportação direta. Agora, por que no Brasil tem essa diferença, né? A gente sabe que, por exemplo, na pandemia a gente viu isso quando começou a faltar combustíveis, onde em determinado estado o ICMS era um, em Minas Gerais era outro, em outro estado, por exemplo, na Bahia, era diferente. Então isso acabava gerando até uma guerra mesmo entre os brasileiros, né? Por exemplo, tinha gente que às vezes ia buscar combustível lá na Bahia para trazer para cá, para Minas, para poder vender mais barato. Então, assim, por que ocorre isso, né? Dos estados também tributarem os cidadãos, já que a gente também tem a esfera federal tributando a todo momento? Na verdade, o ICMS, com certeza, é o imposto é o tributo mais difícil da gente explicar. Hoje, todos os 27 estados, eles têm essa diferença entre ICMS. Vale dizer ainda, só para você ter uma noção, Henrique, o ISS, ele varia nas mais de 5 mil municípios. Então, assim, a reforma tributária ela é necessária para a gente acabar com essa guerra fiscal. Mas, esclarecendo o que o senhor falou aí, sobre a questão de comprar num estado para revender em outro, hoje existe um outro tributo que chama de DIFAL, que é a diferença recolhida entre os estados. Então, o pessoal que comprava gasolina na Bahia, por exemplo, né, para trazer para Minas Gerais, recolhia esse DIFAL, acabando por essa guerra aí entre os estados, equalizando a questão de tributos entre estados. Agora, o que a gente tem visto também é uma tentativa do governo, a gente está falando aqui de taxações também, de taxar as compras internacionais quando entram dentro do Brasil. E aí o pessoal que está acostumado a comprar em Shopee, em Shein, né, AliExpress, ficaram todos aí alvoroçados justamente porque nessas compras por internet viram uma maneira também de economizar. Só que aí vem o Brasil e taxa isso. Como que você vê essa questão de taxar sempre algo que, em tese, é benéfico para o consumidor ou então para o cidadão brasileiro? Essa taxação, no início, né, foi uma questão até política. Essa taxação ela veio para suprir um rombo fiscal criado pelo governo atual, buscando uma forma de equalizar aquele rombo criado pelo atual governo. Vejo com muito maus olhos essa forma que foi criada, né? No início, o próprio governo federal soltou uma nota falando que a empresa seria taxada, depois veio atrás, mudou essa questão, né? E hoje tem a taxa, mas não criou de outra forma um incentivo. Hoje foi visto pelos tributaristas com maus olhos, é uma questão que desacelerou, né, a aquisição de produtos no exterior. Bom, Iori, e vale ressaltar também que agora a gente vai entrar no aspecto municipal, muitos tributos que a gente paga também para os próprios municípios, e aí entra com certeza IPTU e IPVA, que são os principais, né, que é repartido aí, né, tripartite, vai para Estado, União e também municípios. Como que você vê também essa devolução
para os municípios? Vamos pegar Itaúna como, por exemplo. Aqui, na sua opinião, pessoal, eles realmente, ao captar esse recurso, esse tributo, devolve para a população da maneira correta ou poderia ser melhor? Eu acredito que poderia ser melhor, tá, Henrique? A distribuição desses tributos, ela passa por uma questão política direta, né? Por exemplo, como você disse bem, na questão municipal é gerido pelo nosso prefeito. Essa questão poderia ser melhor distribuída. Se não fosse isso, não existiria, por exemplo, o empréstimo para o asfalto. Então a gente vê, os tributaristas principalmente, que existe uma má gestão desses tributos pelos eleitos, principalmente em questão, né, das eleições municipais. Bom, e nessa forma também a reforma tributária, como que ela vai fazer isso para dar um norte tanto para o governo federal, para o governo estadual e também para os municípios, de como gerir, por exemplo, o IVA que vai chegar? Sim, essa questão ela foi vista na reforma tributária com bons olhos, até porque a ideia inicial era que a União centralizasse os tributos e arrecadasse esses tributos, né, de uma forma igualitária e depois repartisse entre municípios e Estado. Foi visto isso, né, os tributaristas vieram a socorrer a reforma tributária de uma forma muito graciosa, fazendo com que houvesse a repartição antes, de forma que isso não engessasse os estados e municípios. O que era principal nessa questão? A autonomia dos estados e dos municípios. Se não houvesse essa autonomia, Henrique, era perigosíssimo, já que a União teria na sua mão todos os impostos, ela poderia escolher aonde alimentar melhor. Ok, Yuri, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta em instantes. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre
para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. De volta com observações que hoje fala sobre a alta taxa tributária enfrentada aí pelos brasileiros no dia a dia. Bom, Yuri, a gente sabe que só no ano passado o Brasil ele arrecadou aí 3 trilhões de reais, segundo o impostômetro em São Paulo. Esse dinheiro todo, ele é capaz de bancar todo o serviço público que hoje é ofertado aos brasileiros, ou ainda falta, ou então, na sua opinião, há uma má gestão desses trilhões? Olha, eu vou começar esse bloco respondendo uma questão muito polêmica. E eu vou usar a frase do ex-presidente Bolsonaro: se não roubar, sobra. Acredito que dá sim, tá, Henrique, para pagar, para bancar todo o funcionalismo público, porém, existe uma grande parcela desse dinheiro que é destinada para questões de emendas políticas, ou seja, essas emendas elas são direcionadas de acordo com interesses políticos. Isso acaba por prejudicar muitas questões, mas dá para pagar, dá para fazer, e se não roubar, sobra. Agora, Yuri, além dos impostos, o brasileiro também tem que lidar com vários artifícios do governo em arrecadar, como, por exemplo, seja inscrição de concurso, inscrições do Enem, seja em outras taxas, como o próprio pedágio. A gente sabe que as rodovias são pedagiadas aí, há um debate sério sobre isso, né, da questão do ir e vir, como que uma empresa censura a minha liberdade de poder ir e voltar, enfim, é um debate muito amplo disso. Mas como que você vê essa alta taxa tributária em um Brasil em que se paga muitas pessoas apenas R$ 1.320? Na verdade, a alta taxa tributária, ela realmente impacta diretamente nas questões tributárias do país. Mas a complexidade, Henrique, ela vai de encontro com isso, fazendo com que seja assim, realmente gritante a necessidade de uma reforma tributária para, principalmente, esclarecer essa forma de arrecadação. Hoje a gente sabe que o fisco cada vez tenta arrecadar mais e, do outro lado, o contribuinte cada vez tenta pagar menos impostos. Já teve estudos, eu não consigo trazer a fonte agora, mas tem estudos de que mais de 90% das empresas no Brasil recolhem ou já recolheram algum imposto errado. Isso se deve muito à falta de clareza na hora de arrecadar. Então, faz com que o judiciário esteja cheio de ações, questionando a forma de arrecadação, a forma de pagamento, se pode pagar, se pode fazer, se pode trocar, e a necessidade de segurança jurídica. Hoje o Brasil sofre muito, tá, Henrique, com essa falta de segurança jurídica. Agora, Yuri, se fala-se muito, nas reportagens que a gente vê em televisão de economistas, principalmente aí de sindicatos, falando que o brasileiro deveria receber 4 a 5 mil reais como salário para poder dar conta de ter uma vida bacana, uma vida confortável, e confortável que a gente fala, gente, é ter o básico, Você conseguir ali, às vezes, fazer uma viagem por ano, ter um carrinho na garagem, morar numa casa boa que não seja ali de palafita e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que esse salário para as empresas também seria algo que hoje é impossível, justamente porque quando você contrata um funcionário, você paga às vezes 2 ou 3 vezes mais do que somente aquele salário que ele recebe no final do mês, Na verdade, Henrique, gostaria de fazer uma comparação. Talvez as empresas sofreriam, mas o próprio empregado, o próprio contratado, ele sofreria muito mais. Vamos fazer a equiparação. Na verdade, esse estudo, o que muita gente não entende é a questão da necessidade versus o salário recebido, Hoje a gente tem um salário mínimo de 1.320. Se, digamos assim, essa questão do salário é necessária entre 4 e 5 mil reais para a sobrevivência, quer dizer que naquela questão do salário mínimo de 1.320, você necessita de ganhar entre 4 e 5 mil reais.
Essa questão, se fosse levada a sério e a cabo, né, e fosse por um salário mínimo, saltasse hoje dos 1.320 para R$4.000, a inflação acompanharia, tá, Henrique? Então, você que paga aí uma cesta básica, em questões básicas, por exemplo, de 600 a R$1.000, você pagaria tranquilamente de 3 a 4 mil reais, se não mais. Por quê? Porque a inflação acompanharia. A exemplo disso, eu posso falar uma empresa que tem um custo de funcionários de 4 mil reais, saltar aí para o dobro, ou passando para 8 ou 12 mil reais, você tem a necessidade de embutir aquele preço, aquele gasto com funcionários no seu produto. Então, lá na frente, com certeza, o reflexo de aumentar os salários dessa proporção seria prejudicial demais para os empregados. Só para concluir essa resposta, eu gostaria ainda de falar a questão do aumento anual. Quando você aumenta o salário mínimo, igual hoje, está nessa faixa de 1.320 para R$1.400 que seja, você tem um aumento de R$80 aproximadamente ali de 5 a 8%. Quando você vai agregar esse valor em todos os produtos da cesta básica, dos produtos básicos, carne, arroz, feijão, gás, todas essas questões, ultrapassa em muito o seu aumento. O aumento que seria de R$80 no seu salário mínimo, ele ultrapassa nos aumentos dos alimentos, fazendo com que você, empregado, sofra muito mais com o aumento do que a empresa em si. Agora, a gente sabe que empreender no Brasil é um verdadeiro desafio, principalmente os micro e pequenas empresas, né, empresários também. Você que é empreendedor, como que vê também esse outro lado da moeda? Empreender no Brasil diante de tantas taxas, muitas vezes é desanimador e principalmente desmotivador da pessoa sair de casa. Muitas vezes o microempreendedor é o microempreendedor, porque às vezes é só ele ou mais uma pessoa que faz aquela empresa ali. E a gente sabe que hoje 90% do empresariado brasileiro é de micro e pequenas empresas. Então, como que você vê essa carga alta também de tributos para esse empresariado que às vezes está vendendo a janta para comprar um almoço, literalmente? Essa carga tributária alta, talvez ela seja impactante diretamente nos negócios de todos os empresários no Brasil. Porém, a complexidade, Henrique, eu foco nessa questão, a complexidade, saber essa questão do que é, como arrecadar, como recolher, como prosseguir, se pode haver o parcelamento, se não pode, aquele tributo eu posso pagar no mês que vem, não posso, pode vencer, não pode. Essas questões, ter uma contabilidade presente dentro da sua empresa, Henrique, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo de, por exemplo, a questão do sonho de valsa, que é a questão que mais chamou a atenção de todos os tributaristas do país, chamou a atenção até dos olhares do mundo, que alterou simplesmente de bombom para o wafer e deixou de recolher milhões em impostos. Então, assim, a complexidade, ela é uma barreira de entrada nos negócios. E aí, como você bem pontuou, todo grande empresário começou sozinho ali, começou fazendo o financeiro, a limpeza, passou por tudo aquilo ali e esbarrou nessas questões dos impostos, da arrecadação, do recolhimento e precisou de quê? Ou aprender ou contratar uma boa contabilidade. Por isso aquele fato que eu disse antes. Então, mais de 90% das empresas já recolheram ou recolhem esses impostos de maneira equivocada, fazendo com que tenhamos uma grande taxa de impostos a serem recuperados. Se você é empresário, tem uma pequena empresa, se você é empresa, né? Você tem essa necessidade de ter ao seu lado uma contabilidade competente, uma contabilidade que vai, além de recolher os impostos, esclarecer aquilo que está sendo recolhido. Agora, como que essa reforma ela visa também ajudar os empresários a diminuir, se é que isso pode se dizer, vindo, né, do governo, diminuir essa carga de impostos também paga pelos empreendedores? Na verdade, o principal foco da reforma tributária é quebrar essa complexibilidade, dar mais transparência. De que forma? Fazendo com que você unifique, por exemplo, os impostos
Isso vai dar maior transparência. Quando você pegar um produto, Henrique, ver na nota fiscal, você consegue ver com propriedade o que está sendo recolhido. Hoje existe uma grande dificuldade da pessoa no Brasil comprar um produto e entender, se quer entender a nota fiscal. Você pega um produto, tem lá tantas questões, tantos tributos, né, e que você não consegue entender. E quando você se surpreende, você vê que muitas vezes está pagando um absurdo de tributo. Essa questão da reforma tributária busca trazer essa transparência e, principalmente, quebrar essa complexidade de como vai ser arrecadado, do que tem que pagar, para onde esse recurso vai e de que forma que ele vai voltar. Agora, Yuri, você disse aí em relação a muitos erros que as empresas fazem, principalmente na hora de tributar, ou então de pagar esses tributos. Aquela empresa que hoje faz uma auditoria, vê que realmente pagou para mais, ela tem como reaver esse dinheiro através de processos na Justiça, ou então de algum requerimento na Receita Federal? Como que é o processo para isso? Ela tem direito sim, tá, Henrique? Esse é um dos grandes pilares do direito tributário. Se você pagou equivocadamente aquele tributo, tem como reaver. A maioria deles, tá? Isso é feito através de processos administrativos, não demora, e aí tem um grande tabu que o empresário brasileiro vive. Tem um grande tabu que o empresário brasileiro vive, que é a questão de, muitas vezes, a gente entrar em contato, né, explicando que a empresa recolheu aqueles impostos errados, e aí o empresário vira e fala que tem medo de uma fiscalização rigorosa. Essa questão do medo, ela se dá principalmente pela questão da falta de clareza na hora de recolher esse tributo, tá, Henrique? As empresas, elas têm uma dificuldade tremenda, né, para recolher e acabam esbarrando muitas vezes, né, nesse recolhimento equivocado e acabam optando por pagar mais tributos, visto que quando pagam a menos, o fisco executa. O fisco entra com o processo judicial e aí tem que pagar necessariamente, podendo sofrer várias penalidades. Ok, Yuri, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a alta taxa tributária no Brasil. Bom, Yuri, a gente vai falar agora sobre a questão do que está sendo votado essa semana em Brasília, que é justamente a reforma tributária. Desde que eu me entendo por gente, acredito que você também, se bobear, desde a redemocratização do Brasil, a gente tem aí uma falácia muito grande, um debate muito grande em relação a uma reforma tributária ideal. E agora parece que essa semana começou-se essa movimentação e até o final do ano pode ser mesmo que essa reforma saia do papel. Pelo que você tem analisado, esse debate dessa reforma, como que ele tem sido feito e essa reforma, ela é realmente necessária pelo que ela está sendo apresentada agora nesse momento? Seria o ideal pelo que a gente precisa para o Brasil? Henrique, é necessária uma reforma tributária, muito se debate, há muito tempo se debate essa necessidade da reforma tributária. Essa reforma tributária, vale dizer que ela foi apresentada em 2019, ganhou muita força no governo Bolsonaro e depois estagnou novamente. O poder no Brasil está na mão do Congresso. Então, acontece que ela estava parada, o atual governo liberou muita verba, fez com que movimentasse e hoje, e nessa semana, essa reforma entra em votação novamente no Senado. É uma questão que há de ser debatida, é uma questão que está em voga, é uma questão necessária. A reforma tributária ela vem com o intuito de simplificar, quebrar essa complexidade, um intuito de clarividência para os tributos, uma necessidade gritante de melhorar a forma de arrecadar. É necessária, ela pode controlar muitas questões e incentivar o financeiro e econômico do Brasil. Agora, Yuri, existe um debate acerca da extinção de impostos e a criação aí do IVA, como a gente falou no bloco anterior. Esse imposto que vai sintetizar outros que já existem, é uma boa ideia quando a gente joga isso para a justiça, juridicamente falando, ter um único imposto que vai abranger várias áreas numa mesma plataforma? Na verdade, esse imposto sim pode simplificar a forma de arrecadação. A reforma tributária ela vem com o intuito de quebrar essa complexidade. Eu sei que parece excessivo essa repetição, mas não é. O principal foco dela é a necessidade de quebrar essa complexidade. Então, a reforma tributária ela vem para trazer segurança jurídica, para explicar como o contribuinte tem que arrecadar esse imposto, como que ele tem que contribuir e, principalmente, quebrar a complexidade dessa arrecadação. Essa necessidade de unificar esses impostos, inicialmente, já foi sanada. Hoje, essa unificação de 5 para 1 já tem uma ramificação para mais 3 e isso ainda tem discussões acerca dessa possibilidade. Se vai prosseguir dessa forma, se não vai, podendo ser vetado ou não essas questões. Agora, essa proposta, como a gente sabe, está lá no Congresso. Essa semana, ontem mesmo, terça-feira, foi feita aí essa reunião, essa votação. Aí agora parece que volta para o Congresso, para a Câmara. E aí, depois, se tiver tudo fechadinho, vai então para a sanção do presidente. Você acha então que até o final deste ano haverá tempo hábil aí para debater tudo isso, para se colocar tudo isso na balança e aprovar essa reforma já para o ano que vem? Henrique, essa é uma questão que talvez nem mesmo os congressistas saibam, mas o governo federal ele tem uma necessidade muito grande nessa questão de aprovar essa reforma. A reforma, ela incentiva o setor econômico brasileiro. De que forma? Com a reforma tributária, haverá mais clareza na forma de arrecadação, mas também haverão tributos que vão crescer. Haverá o imposto, por exemplo, seletivo, que ele vai vigorar diretamente naqueles bens que tenham necessidade de repulsa, São bens, é um tributo que foi criado com a intenção de diminuir a utilização de certas questões. Por exemplo, cigarro, que é um dos mais cotados para receber esse novo imposto. Essa taxação, essa criação de novas formas de arrecadação claras e objetivas vai fazer com que o governo
perca menos tempo correndo atrás do próprio rabo. Que são questões na onde que ele tem, às vezes, uma disputa judicial. O que acontece hoje, Henrique? Hoje, o governo brasileiro, ele tenta arrecadar, né, até mais do que ele pode. De contrapartida, o contribuinte tenta não recolher mais do que ele é devido, né? Acaba que essa queda de braços termina sempre no judiciário, fazendo com que seja necessária, né, a presença de um juiz para delimitar o que tem que ser recolhido e o que não tem que ser recolhido. A reforma tributária vem para colocar um fim nessa questão, nessa discussão de o que deve ser recolhido e o que não deve ser recolhido. Só que vale lembrar que existe um prazo de vigência, né? Essa reforma tributária, mesmo que seja aprovada esse ano, ela não entra imediatamente toda em vigor. Ela tem prazos para serem implementados e tem um prazo de vacância da lei. Sem contar também as inúmeras emendas que as pessoas fazem na própria legislação, né? Isso a gente vê em Câmara Municipal, em assembleias dos estados, no próprio Congresso também, faz ali um projeto de emenda de lei, e aí pode ser que o que hoje passa no Congresso, no ano que vem já se torne totalmente diferente através dessas emendas, né, da legislação. Sim, talvez aí, mesmo antes da vigência dessa lei, ela possa vir a sofrer algumas questões. Acredito que não, tá? Na verdade, a gente aguarda que na prática essa lei seja, né, tudo aquilo que foi prometido, que é a questão da transparência, principalmente da transparência, e a questão da quebra dessa complexidade, fazendo com que a forma de arrecadar seja clara e simples e que seja justa, principalmente que seja justa. Vale aí a intenção de mencionar que hoje nós temos um código tributário ultrapassado, tá? Nós temos aí uma questão que veio à tona, que é a venda de cursos online, todas essas questões voltadas à internet, e um código que foi criado muito antes dessas questões. Na verdade, é necessária a reforma tributária, principalmente pela questão da mutação do direito, né? Se o direito ele é mutável, a lei tem que acompanhar aquilo. Então, essas questões são necessárias à adaptação. A reforma tributária vem para estancar essas várias questões que são levantadas no dia a dia. Agora, Yuri, quem está nos assistindo, a dona de casa, né, o pai de família que está nos assistindo, quer saber o seguinte: com esses novos impostos que vão surgir, ou então com esse novo imposto que vai surgir, com essa extinção, tá, o meu dia a dia vai ficar mais barato, a minha gasolina vai ficar mais barata, os meus mantimentos que eu compro no supermercado vão ficar mais em conta, o hortifruti vai ficar mais barato, porque assim, a impressão que dá é que é tanto imposto que às vezes uma fruta que você vai comer, um cacho de banana que você vai comprar, praticamente você deixou todas as bananas lá e você trouxe só o cabinho ali para casa. Então, assim, o que as pessoas em casa querem entender é isso: as coisas vão ficar mais baratas no Brasil ou isso pode ser esquecido? A reforma, no caso, ela vai ser só mesmo para, como você disse, clarividenciar o que se paga ou não no nosso país? Essa é uma boa pergunta, tá, Henrique? E sim, tem até uma previsão muito clara e objetiva na reforma tributária, e espero que essa peça passe, né? Espero que esse artigo venha realmente para a prática, que é a questão da cesta básica. A reforma tributária, ela vem com uma questão, trazendo uma questão da cesta básica, onde aqueles itens que componham a cesta básica sejam até isentos, em alguns casos. Acredito que isso não vai passar, acredito que realmente vai ter a taxação, mas que seja uma taxação, né, bem branda, e que isso possa sim trazer benefícios para o trabalhador brasileiro, trazer benefícios para os pais de família, que muitas vezes ganham, né, igual a gente falou no outro bloco, R$ 1.300, tem que sustentar uma casa com isso, né, e sabe do peso que é dos impostos ali naquela cesta básica,
esse imposto, claro que não é recolhido por ele, mas está embutido naquele produto. Agora, uma das propostas também da reforma é taxar os super ricos, né? Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência o seguinte: quando a gente fala em super ricos, qual patrimônio eu tenho que ter para eu ser considerado um super rico? E, na sua visão, esses super ricos realmente, eles são taxados hoje em dia, e se não, deveriam realmente ser taxados conforme o patrimônio que eles têm? Henrique, existe um estudo que falava que os super ricos no Brasil, eles teriam R$1 milhão. Esse estudo ele é muito antigo, se não me engano, de 2005, e aí esse estudo foi atualizado em 2021, na onde traz uma pequena alteração de R$1 milhão para $1 milhão, acompanhando, logicamente, a volatilidade do real. Né? Então, trazendo para a atualidade, hoje os super ricos são aquelas pessoas que tenham em patrimônio mais de $1 milhão. Já trazendo para a questão da resposta de se os super ricos eles são taxados, né, devidamente taxados, digamos assim, eu posso te dizer que sim e não. Sim, que eles são taxados, assim como a classe média baixa, eles recolhem os mesmos impostos. IPVA, IPTU, né, todas as questões de imposto de renda, inclusive o imposto de renda dos super ricos é progressivo, é a maior, né, existe essa questão atualmente, mas em contrapartida, por exemplo, a gente sabe que no Brasil não existem impostos para aeronaves, não existem impostos para embarcações. Então, o super rico que tem a lancha, tem o jet ski, tem o jatinho, eles não recolhem os impostos, né, que seriam na equivalência o IPVA. Acontece que, além disso, os super ricos ainda têm formas de se esquivar dessas questões tributárias que a gente lida aqui dentro, que é a criação, por exemplo, de offshores e holdings, né? Offshore é a empresa no exterior e as holdings são, digamos assim, que é um cofre onde que a família tranca os bens ali dentro. Ok, Yuri, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, o Observações volta em instantes. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça
encontre a sua. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a alta taxa tributária no Brasil. Bom, Yuri, a gente sabe hoje, né, que o brasileiro tem alguns que sonegam impostos, conseguem sonegar, visando até mesmo obter lucro com isso. Quais são as sanções, né, e prejuízos que hoje um brasileiro que sonega impostos está sujeito? Hoje, Henrique, é muito difícil no Brasil essa sonegação de impostos, né? Existem vários e vários programas, a Receita cada dia impõe mais necessidades de cadastros, necessidade de downloads de programas, necessidade de estar conectado com a Receita. E isso dificulta muito essa questão. Porém, dito isso, vale dizer que parte das multas, né, você pode ser multado até preso. A sonegação hoje no Brasil é crime, tá? E isso passa por diversas questões. Começa pelas multas, vai até a possibilidade de fechamento da sua empresa e depois, chegando a pessoa física, culmina até na sua prisão. Bom, a gente viu aí que a pandemia ajudou muito o governo a se modernizar em relação a isso, né? Hoje todo brasileiro tem uma conta gov.br, tem aí padrão prata, ouro e por aí vai. Então, assim, essa conta também, Gov, ajudou o governo também, a própria Receita Federal, a ter todos os dados do brasileiro à ponta e à hora e também à mão ali. Então, hoje tudo é interligado. Então, ficou muito mais difícil também do que nos outros anos, onde era feito ali, por exemplo, a declaração do imposto de renda era feito, às vezes, no ECAC, ali dentro do próprio site da Receita, ou então não tinha, né, declaração pré-preenchida. Então, assim, era muito mais fácil você falar que não tinha algo, mas hoje a Receita consegue mapear tudo isso, né? Henrique, então, essa questão da conexão do Gov.br, a questão da conexão do brasileiro em si, do contribuinte com a Receita, fez com que a dificuldade em sonegar impostos no Brasil seja quase que de 0 a 10, 9. Hoje é muito difícil sonegar impostos. Essa questão da conectividade ajudou muito. E aí vem um grande chamariz para essa questão, que é a questão agora da inteligência artificial. Hoje, o governo federal já estuda a utilização de inteligência artificial para a apuração de impostos. É uma questão que vai polemizar muito, né? Se existe essa necessidade, se existe a possibilidade, né, desse desenvolvimento dessa inteligência artificial e, principalmente, aonde que isso vai impactar. Hoje, impactaria diretamente nos bolsos do governo federal. De que forma? Enchendo os bolsos do governo, fazendo com que a arrecadação, né, alcance níveis bons, níveis altos. Agora, Yuri, como se preparar então para tantos impostos, né? Isso eu estou falando, por exemplo, hoje para quem está chegando no mercado de trabalho, para quem hoje vai comprar uma casa, então para quem vai constituir família. Como você se preparar financeiramente para dar conta de tanta carga tributária? Essa pergunta, na verdade, Henrique, ela vai diretamente na questão do direito financeiro. Hoje a gente sabe que o brasileiro tem dificuldades com o pagamento de contas, né? A gente sabe do altíssimo índice de pessoas inscritas nos órgãos de proteção de crédito. E isso tudo pode ser resolvido com aquela básica planilha dentro de casa, né? Se programando, né? Você sabe os tributos que devem ser recolhidos aí para quem tem carro, né? E moto, o IPVA, para quem tem casa ou modo de aluguel, o IPTU, né? E a declaração de imposto de renda. Esses os mais comuns para todos os brasileiros. Hoje, principalmente, né, agora com a margem do imposto de renda de manter a questão dos R$27 mil e o alto salário mínimo, faz com que
muitos trabalhadores que nunca, né, tiveram que declarar o imposto de renda, no último ano teve que declarar o imposto de renda. Essa é uma questão que está sendo debatida, inclusive, na reforma tributária, tá, Henrique? A necessidade de correção do limite mínimo de isenção do imposto de renda. Essa correção precisa ser feita. O trabalhador que recebe 1.320 ainda não recolhe o imposto de renda, mas o trabalhador que já recebe mais de 2.500, indispensavelmente vai acabar caindo nessa necessária declaração do imposto de renda. Hoje, a obrigação acessória de declarar o imposto de renda gera a obrigação principal de pagar esse imposto de renda. É necessário fazer isso, Yuri? Sim, é indispensável. Se você não declarar o seu imposto de renda, né, recebendo valores acima do teto mínimo, você pode sofrer uma sanção do governo federal e ter que pagar uma multa. Essa multa pode ser até de 150%. Agora, Yuri, a gente está falando muito de tributos, né, de impostos, mas outra questão também que coloca o brasileiro, como o brasileiro no prato, é o tal da taxa de juros, né? Então a gente hoje tem uma taxa de juros altíssima no Brasil, a Selic não abaixa de jeito nenhum, tudo está caro. Você vai fazer um financiamento imobiliário, você praticamente paga 3 casas ao invés de uma só que você comprou, um carro é a mesma coisa. Então como você vê também a questão dos juros hoje em dia no Brasil? Nessas horas dá uma saudade do governo Bolsonaro, né, Henrique? A questão de essa alta da Selic, ela veio para frear a inflação, né? Uma Selic alta tenta controlar uma inflação. E uma Selic baixa, como era no antigo governo do Bolsonaro, faz com que a economia gire e acelere, fazendo com que o pessoal tire o dinheiro que está aplicado na Selic para investimentos, por exemplo, na nossa Bolsa de Valores. Essa questão do juro do cartão, Henrique, é uma questão que me chama muita atenção. Existem leis próprias para os bancos, né, permitindo essa questão dos altíssimos e às vezes impagáveis juros do cartão de crédito. Eu, por exemplo, sou muito contra essa exploração do trabalhador brasileiro, né? Nós poderíamos ter alguém que levantasse essa bandeira, que fosse de encontro aos bancos, que viesse na contramão dos bancos ali para questionar esses altos juros, essa alta possibilidade de cobrança de juros dos bancos. Mas até hoje ninguém viu essa bandeira ou ninguém quis levantar essa bandeira. Aí vai saber se, né, existe um lobby atrás, se existe uma questão, se existe uma caixa preta que ninguém mexe. Bom, Yuri, o nosso tempo está acabando, né? Aquela pessoa hoje que tem algum tipo de problema tributário, tem algum tipo de dúvida, como que pode fazer para se informar sobre isso, para buscar ajuda e também para resolver esse problema caso tenha? Henrique, essa necessidade de ter um bom contador, ela vem agarrada com a necessidade de ter um bom jurídico, de ter um bom jurista que principalmente tenha prática, né, nas questões tributárias. Vou deixar com a produção, né, o nosso Instagram, o nosso telefone de contato, pode entrar em contato se você tiver qualquer dúvida, né? Eu quero que você entre em contato com o nosso escritório. Eu, meu sócio, nossa equipe, todos estaremos dispostos a sanar as eventuais dúvidas e dizer que é indispensável o recolhimento de impostos, mas não precisa recolher mais impostos do que é realmente devido. Bom, Yuri, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações. Volte mais vezes e quais são aí as suas considerações finais? Henrique, primeiro eu gostaria de agradecer muito, né, esse convite. Eu fiquei lisonjeado realmente. É um prazer estar no seu programa, eu tanto gosto, e gostaria de dizer para as pessoas de casa que nos acompanham que é necessária a informação, mas é mais necessária a informação de um programa independente igual o seu, que traz a verdade nua e crua para os nossos telespectadores. Tá certo, então obrigado mais uma vez e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que está aí com o YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver
tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!